Começando mais um 4h20 na Tatuí. Toda segunda, toda quinta, neste horário, sempre uma live com algum amigo da banca Tatuí, da sala Tatuí. E hoje com Maria Paula Coelho. Enquanto o sinal se espalha por aí, eu queria convidar você a assinar a nossa newsletter. Pois é, o Boletim Tatuí, quinzenalmente mandando aí algumas informações sobre o mundo das publicações independentes. Na última edição, a gente relatou sobre o ataque dos trolls no nosso stand virtual, algo que Maria Paula Coelho esteve presente, então ela viu acontecer, então foi um caso que a gente relatou na quarta edição do Boletim Tatuí. Você assina, basta acessar lá o mangatatuí.com.br para assinar e receber no seu e-mail toda quinzena. Bom, Maria Paula já entrou, deixa eu ver se eu consigo ver. Vamos ver se ela vai aceitar. Se ela não aceitar, não tem live, né? Então, aê, dona Maria Paula. Tudo Tudo bem bem? contigo? Tudo bem. Só ajeitando aqui o celular. Dá aquela última ajeitada aí, deixa ele estável, né? Depois a gente podia fazer um passeio pela sua estante, hein? O que você acha? Ah, acho que pode. Tá meio bagunçada, mas acho que pode. Ah, mas Nunca vai estar se tá, arrumada. Nunca é suficiente. se tá bagunçada, é sinal que está sendo usada. Então, eu acho muito melhor. E é sinal também que não é papel de parede, né? Ah, não, é de Da- verdade, ó. Vou puxar um. É, olha aí, pronto, tá aí, para quem duvidava. Lendo na pandemia, clubes de leitura, velhos hábitos, literatura e medicina são alguns dos temas que a gente vai conversar hoje. Mas, para quem não conhece Maria Paula Coelho, eu vou mostrar alguns livros aqui, Maria Paula, Ah, e você me diz o que eles têm em comum. O que eles têm em comum? Ó, esse aqui, eles esse são, aqui, esse aqui. O que eles têm em comum? Fala para mim. eles são nossos escolhidos para o Clube Tatuí de Leitura. Ah, é? E o que é o Clube Tatuí de Leitura, Maria Paula Coelho? Bom, eu acho que é a coisa mais divertida e mais legal que eu tenho feito ultimamente. Quer dizer, desde janeiro, fevereiro. É um clube de leitura da Sala Tatuí, lote 42, banca Tatuí e tal. A gente faz uma vez por mês. Acho que nós começamos talvez no última semana de fevereiro ou na primeira de março. Mas uma vez por mês a gente se reúne com diversos outros leitores para discutir um livro. E tem sido uma experiência incrível, muito gostosa. Foi uma surpresa o convite de vocês, seu e da Cecília, para que eu coordenasse o clube, porque eu era uma frequentadora, sempre fui uma frequentadora de clubes, né? E frequentei o clube de vocês de 2019, fui em todos os eventos e tudo, mas não esperava por essa. Mas foi muito bom, é bom. Acho que eu sou um pouco tímida, sempre fui, mas acho que no meio dos livros não sou muito, não. No meio dos livros eu me sinto um pouco melhor. Pois é, você é a mediadora do Clube Tatuí de Leitura. Né? Isso tem que dizer. Lá a sua timidez vira uma desenvoltura impressionante. Né? E o Clube Tatuí tem um filho semanal agora? Que história é essa, Maria Paula? Conta pra gente. Acho que a gente não para de inventar, né? A gente estava estava tudo indo bem com o Clube Tatuí de Leitura uma vez por mês, mas a gente mal nasceu, já foi pego pela pandemia, né? Então, começamos a nos reinventar, passamos a fazer pelo Zoom, né? O que tem funcionado super bem, é incrível como as pessoas se adaptam, né? Mas eu acho que com esse isolamento todo e tudo, ficou um gostinho de quero mais, quero continuar a conversa, quero encontrar mais. O grupo é um grupo bastante coeso, já tem
os frequentadores assíduos, né, que estão sempre lá e tudo. Então a gente decidiu fazer uma discussão semanal, mas aí não mais com livros inteiros, mas com textos curtos, contos, que eu vou garimpando. E aí quem se inscreve recebe recebe um link, né, de acesso para o encontro e também um PDF do texto que a gente vai ler. E tem sido... Já tem mais filhos, né, João? Inclusive. E quanto custa para participar dessa traquinagem toda, Maria Paula? Custa tempo de leitura, paciência, criatividade. Custo financeiro não tem nenhum. Né? Maravilha. É só chegar, só se inscrever, é super simples. Vai lá no Instagram de vocês e é fácil de achar. Se inscreve, a gente manda as coisas. Os livros também é bem legal porque a gente tem uma linha, né, de escolha. Acho que isso sempre foi bem claro entre nós. Nunca existiu nenhuma orientação. Acho que tem que ser bem justa de dizer isso você não pode, aquilo você não pode, mas eu acho que já que a gente tem um clube de leitura dentro de uma livraria, uma editora independente, acho que seguir nisso daí é uma boa, é um estímulo, né? As editoras independentes, as pessoas que trabalham tanto, né, para produzir essas lindezas, principalmente em literatura contemporânea, muitas coisas que às vezes nem chegam, né, ao grande público. Então, a gente tem mantido essa linha de escolha dos textos dos livros e a Banca Tatuí faz a gentileza de colocar eles com um preço um pouco mais amigável na época, quando eles são escolhidos ao clube de leitura. Então, quem escolhe tem um desconto, a entrega é super rápida de vocês, então acho que é um casamento feliz esse. E tem um lance de ler esses contemporâneos e de editoras pequenas ou crescentes, né? Que são livros sem uma fortuna crítica tão rica. Então, acaba que as suas impressões podem ser os primeiros ensaios sobre aquele livro, né? Ou estarem teus primeiros ensaios, né? Isso é interessante participar disso, né? Da efervescência aí. É muito estimulante, porque primeiro que esse nunca foi meu mundo, né? O meu mundo foi ler os livros, né? Nunca foi circular com essas pessoas que produzem ou escrevem os livros, né? Então tem sido para mim uma experiência, um aprendizado e um prazer imenso. Então tenho conhecido diversas pessoas. O nosso Clube do Livro tem a característica de convidar o editor, né, para participar. Então eu tenho conhecido os editores desses livros e tudo. E a escolha é uma garimpagem minha, né? Então eu leio, me encanto. E aí vou atrás de vocês e falo, isso aqui dá? Será que esse editor a gente consegue? Será que a gente acha essa pessoa? E tal. Então, na verdade, é um encantamento meu em relação a um ou outro texto. E acho que tem sido muito gostoso, porque a troca com os editores, alguns eu continuo conversando depois, e eu fico perseguindo no site das editoras para ver o que vai aparecer, o que eles deixam escapar de que vai ser o próximo lançamento e tal, para já comprar na pré-venda, porque agora eu já fico ansiosa esperando o que vem de novo. É Legal. muito bom. E, bom, próximo encontro Damas da Lua, né? Todo mundo convidado. Esse é um desses livros que não tinha ainda saído, que eu achei no site da editora e pedi e li super, super cedo, assim, antes de qualquer pessoa falar sobre ele. De repente, agora tem texto em jornal, tá todo mundo discutindo esse livro, todo mundo recomendando. É realmente um livro delicioso, um tema muito bom, fora do habitual para a gente, né? Fora do nosso comum, e é isso que eu adoro. Eu gosto que a gente leia, abra os horizontes, né? E tal. Então é como se eu provocasse um pouco os outros.
Acho ótimo. Inclusive, essa provocação fica bem explícita, fica bem clara no Terapia, né? Porque o Terapia, próximo texto que a gente vai ler é o Salinger, né? Mas a gente já leu Cervantes, Tá. já leu Gente Desconhecida, Gente Conhecida, e Hemingway, e vai para lá, vai para cá. É uma montanha russa, né? Eu acho bom, né? E eu acho que o retorno das pessoas que frequentam a terapia tem sido muito incrível, assim. Eles ficam assim, você vê que no fim do encontro já tem uma ansiedade, né? Já está todo mundo ansioso para qual que é o próximo, né? O que ela vai inventar dessa vez? Sim, É sim. muito legal. O Cervantes foi uma coisa incrível, né? Porque foi um achado de alguém que é muito querida, mas que a gente nunca tinha conversado sobre isso. E eu achei a tese dela de mestrado, tinha 2 novelas do Cervantes traduzidas por ela. Pedi não só deixou a gente usar, como veio na discussão e abrilhantou a discussão, porque é uma especialista em Cervantes, Quixote e tal. Então são preciosidades que a gente vai cavando. E outra, falando. Bom, a gente vai falar de clube de leitura, né? Mas é que, como o assunto está nos levando a isso já, quer dizer, isso aqui é só um aquecimento, viu, gente? Tô vendo, a Silvia Mas. Massimini Félix acabou de mandar um monte de Ah, coisa. tá aí, ó. Acabou de mandar uns Ela mesma. coraçõezinhos aí. O pessoal está comentando também que legal essa trajetória, a construção do clube, enfim. Mas tem um lance que eu queria dizer para todo mundo, e não só para participar, não necessariamente do clube Tatuí de Leitura, mas de qualquer clube de leitura, porque quando você participa ativamente, você é obrigado a se expor, ou você se obriga, né, a se expor a leituras que não são aquelas confortáveis, que você já está habituada, né, que já conhece, já sabe mais ou menos o caminho. E eu acho que é legal, acho que essa empolgação é parte, né, essa descoberta literária faz parte da dinâmica, e o clube de leitura meio que te dá um empurrãozinho, né, para você sair É, daquela linha que você está acostumado a seguir. eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, eu acho, para quem escolhe os livros do clube de leitura, né, para quem faz a curadoria e toma essas decisões, ou a gente faz uma certa votação, né? Eu escolho alguns livros, em geral 3 livros, e na hora eu dou uma pequena palavra sobre cada um e a gente vota e acaba decidindo. Mas eu acho que isso é muito importante por vários aspectos. Primeiro que não deve, né, nem espero que seja um clube homogêneo, né? Então todo mundo gosta da mesma coisa. Bom, então vamos fazer um clube, sei lá, de Jane Austen, né? Não precisa chamar de clube de leitura, chama de outra coisa, né? Sim. Eu acho que a riqueza é que sejamos pessoas diferentes, de background diferentes, de conhecimento, grau de leitura, intimidade com o livro, velocidade de leitura, gosto, que sejam diferentes, porque isso é que traz riqueza, né? E eu mesmo frequento outros clubes de leitura e sempre frequentei e torço para que eu nunca tenha lido e porque eu desconheça aquele autor, entendeu? Porque é isso que traz, acho que, a preciosidade, né? Você descobrir o novo, toda vez ter aquela descoberta do novo. Às vezes você não gosta, não precisa gostar de tudo, né? Mas você está exposto, você passou por aquela história, você viveu com aqueles personagens, você foi naquele mundo e você vai ouvir diversas histórias. Você leu uma, mas tem várias histórias sendo contadas no encontro e isso engrandece a gente. Claro. Leitura na pandemia, hein, Maria Paula Coelho? Como é que a gente conjuga, como é que a gente consegue ler, consegue se concentrar durante esse período tão conturbado que todos estamos vivendo, né? A gente fala sobre a pandemia, virou uma coisa meio, né, natural agora, também, né? Você até falou como que a gente consegue se adaptar rapidamente às coisas, né? Mas, enfim, de qualquer forma, ela continua por aí e a gente continua lendo, né?
Como é que dá para se concentrar, para ler? Que portas te abriram essa pandemia em termos de leitura, Maria Paula? Eu, a minha sensação é que o começo da pandemia foi muito chocante, né, para todo mundo. Eu acho que o não saber, o não fazer nenhuma ideia do que ia rolar, de como a gente devia se proteger, do que era suficiente, né? Uma quantidade imensa, e ainda continua, de gente morrendo todo dia, né? Um inesperado muito grande. Então, acho que muita gente perdeu completamente a capacidade de foco, né? E eu acho até que a terapia literária veio um pouco para isso, porque tem público que não consegue ainda ler um livro inteiro, né? Tem gente que ainda não consegue aderir àquela história e seguir um mês inteiro com foco naquele livro. E os textos curtos ajudam muito a pessoa a manter uma leitura, né? E às vezes, ganhando o ritmo, ela vai entrando em livros mais curtos e tal, mas eu acho que o foco, principalmente no começo da pandemia. Agora, como você falou, parece que a pandemia já está internalizada, né? Parece que a gente ou escuta as pessoas falando, quando passar, eu falo, não falo mais quando passar. Eu falo, é hoje mesmo, vamos fazer um novo modus, entendeu? Porque esse negócio de quando passar, eu não faço a menor ideia e eu não quero mais postergar nada, né? Então a gente tem que ir vivendo de uma nova maneira. Se Deus quiser, isso vai passar e aí a gente reaprende a viver com mais liberdade, porque eu acho que a gente perdeu a liberdade, né? A gente perdeu a espontaneidade e tudo, né? Eu, pessoalmente, acho que no começo dei uma titubeada, mas é muito difícil eu não estar lendo o tempo inteiro, né? Então, o que eu faço, o que sempre fiz, eu leio vários livros ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho uns 4, 5 livros que vão junto ao mesmo tempo e a hora que um me cansa ou eu não consigo me concentrar, eu mudo e isso me deixa o tempo inteiro ativa na leitura. Não, eu acho que não consigo, não tem nenhum dia que eu não esteja lendo alguma coisa. Mas eu acho que o foco ficou abalado de todo mundo. Você recomenda essa prática de ler vários livros ao mesmo tempo? Será que isso aí ajuda? Quando começa a ficar chato, já fecha, vai para outro? Não é nem o chato. Às vezes o assunto te cansa, né? Às vezes você tá num dia ruim, né? Eu acho que ler tem muito com humor, né? Eu acho que às vezes eu tô num dia que não tá rolando. Aí eu leio uma coisa que me exige menos, ou que eu me comprometa menos, né? Igual o que eu falo, às vezes eu leio um livro policial, uma coisa assim super sangrenta, super nada, que apesar da violência ser do livro, né? Tem muita violência no livro, eu não me vinculo com aquilo, né? Então eu leio, termino, falo, ufa, agora já posso voltar para uma leitura que me exige mais, né? A Luana Barros 1502 comenta: livros diferentes para diferentes estados de espírito. É mais ou menos isso. Eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que é bem isso. Às vezes, depende também muito do tempo, né? Tem livro que você precisa, até entrar no livro, você precisa ter um tempo para ler pelo menos umas 50 páginas de uma vez, que o livro exige uma sentada, sabe? E essa vida corrida, então são livros que eu posso ler, contos, coisas mais curtas que eu posso fechar, abrir e não esqueci da história, né? Tá aí. Até o terapia, então, vem meio que nesse sentido, né? Mas embora tenha livros de conto também, quem tá com dificuldade de foco também pode ir para esse gênero, né? Sim. Esse gênero. Eu acho que a leitura também, João, tem que ser prazer, sabe? Não pode ser tortura, né? Então, eu acho que se você está lendo um livro e que, nossa, que sacrifício, não consigo andar, não sei o que, fecha um pouco esse livro, vai ler outra coisa sem culpa nenhuma. Depois, talvez não seja a fase da vida, não seja o momento do dia, sei lá. Depois você abre ele de novo, né? Quantos livros que a gente lê na segunda vez e fala, nossa, como eu não gostei disso antes, é tão bom, né? Então, às vezes, é ali mesmo. E será que as pessoas
entendem assim que ler é prazer, ou será que grande parte do público acaba se espantando por entender que é um sacrifício, que é uma obrigação intelectual, que tem que ser feito e tal? Será que esse entendimento de que ler é prazer é o do pessoal Não sei, em geral, Maria Paula? eu vi um comentário aqui que alguém falou que tem livro que é projeto, né? Eu acho, né? Eu sou uma leitora que adora ler um clássico, adoro um livrão, adoro um clássico mesmo. Alguns eu comecei como projeto, mas eu não me lembro de um que eu continuei sem ter gostado, né? Eu dificilmente abandono um livro, muito difícil, precisa ser assim mesmo ruim, ruim mesmo. Eu vou até o fim, porque às vezes depois melhora, né? Tem um monte de livro que começa com descrição técnica, que o cara faz uma viagem tão louca na história que o cara quer te ensinar alguma coisa no começo. Você tem que passar por isso, né? Então você tem que insistir um pouco. Mas eu gosto de ler um livrão, um clássico e tudo, e é mais ou menos um projeto, eu acho. O prazer vai vir com o tempo, né? Então, às vezes a pessoa fala para mim, nossa, não estou aguentando, estou lendo um livro X lá que eu tenho que ler, porque eu falei que eu ia ler Ulisses. Cara, vai devagar, né? Escolhe uma outra entrada, né? Vai, sei lá, ler uma outra coisa desse mesmo autor. Às vezes você entra por um conto, por uma novela, você vai ganhando amizade com ele, vai entendendo a linguagem. Aí você entra no livro grande que você planejou. Eu acho que às vezes a gente tem que tentar não sofrer, sabe? Mas eu também encaro um projeto, assim. Você falou dessas primeiras páginas que o autor tenta assentar a coisa e tudo mais. Me lembrou os Sertões do Euclides da Cunha, que as primeiras páginas, eu acho horríveis aquelas primeiras páginas, mas depois a coisa engrena. As primeiras páginas dos Sertões, para quem não leu, ele descreve a geografia do Nordeste, do sertão, tudo mais. Eu acho aquilo bem pesado, bem pesado. Acho que tem vários, assim, e você depois, né, quando você já chegou lá no fim, ou tá lá na frente, você até entende por que ele fez isso, você dá graças a Deus que você leu, porque você usa aquele conhecimento, mas sim, às vezes é pura tortura no começo, né? Uma torturinha, uma dorzinha, mas depois Mas passa. eu não acho que ninguém escreve nada à toa, né? Então, eu acho que se ele decidiu te torturar, é parte do projeto dele. Tortura como parte do projeto, hein? Essa é boa. Para descrever os sertões, principalmente. Clubes de leitura, Maria Paula. Quando é que você começou a frequentar clubes de leitura? Há quanto tempo você frequenta? Conta pra gente um pouco da sua história, sua relação com clubes de leitura. Nossa, é antiga. Que eu me lembre, assim, mais clube de leitura, com nome de clube de leitura e o molde de clube de leitura que a gente vê hoje foi em 2010, no primeiro clube de leitura da Companhia das Letras, que fica lá dentro do Conjunto Nacional. Antes tinha a Cultura e várias outras lojas da cultura, geek, que nem tinha na época, mas tinha uma só da companhia. E aí lá dentro eles começaram a fazer um clube de leitura, que acho que era de segunda, e eu vi aquilo lá publicado, não sei se foi no jornal, alguma coisa assim, na Veja, sei lá, e me inscrevi, liguei, fui. Era a Janine que entrou, a Janine Duran, que é super organizadora de clubes de leitura, tá na Escrevedeira, é uma pessoa incrível. O Pedro, que eu não lembro o sobrenome dele, mas uma turma bem legal. Mas era bem pequeno. Era um livro só da Companhia das Letras. E era uma turma que, nossa, no auge da presença tinha 10 pessoas e tal. Mas era bem legal. Também em São Paulo, na Vida Paulista, tinha que se deslocar. Então, acho que agora que a gente faz online, o mundo é outro, né? A gente tem gente de tudo quanto é lugar, do país inteiro, de fora do país. Então, acho que os clubes de leitura presenciais tendem a ser menores mesmo, né? Mas desde então eu venho participando. Deixa eu aproveitar, Maria Paula, já que você falou dessa questão do online, seu Brasil inteiro e tudo mais, será que a pandemia
destruiu o clube de leitura presencial? Será que o clube online substitui completamente o clube presencial? Tô te provocando, eu sei, mas quer fazer isso? Eu não compro muito essa ideia. Eu acho que não são coisas excludentes, sabia? Eu acho que são coisas complementares. Eu acho que o clube online é extremamente mais abrangente. Acho que dá acesso a mais pessoas, né, que não precisam se locomover e tudo. Terapia, então, que você manda o texto, né? Então é uma coisa assim muito, muito abrangente. Mas eu acho que a gente gosta de se encontrar, né? Então eu acho que vai existir um híbrido, né? A gente vai existir tantas vezes pelo Zoom e uma vez a cada X tempos a gente faz um a mais, né? Um encontro, vamos fechar o semestre, sei lá, a gente precisa ter uma ideia, né? Quase uma festa de leitura. Sim, sim, sim. Porque eu não É, acho que elas se substituem, né? Eu acho que a gente tem um outro grupo de leitura só de mulheres e quando a gente se encontra é um prazer tão grande, né? Que a gente nunca se encontra, a gente não circula nos mesmos ambientes, nós somos amigas pelo livro, né? Mas a gente se adora e tudo, então eu acho que se encontrar é tão precioso, né? Então é, acho que alguns clubes não vão permanecer online, acho que alguns vão voltar ao presencial. mas o pessoal aí tá comemorando online no chat aí. Claro. E teve alguém que sugeriu que, olha, pode até fazer presencial, mas tem que fazer streaming para quem está de longe acompanhar. Será que vai dar para fazer presencial streamado? Será que vai dar para fazer um híbrido, Maria Paula? Eu acho que talvez dê para fazer. é, A gente nunca tentou, né? Na verdade, para te dizer, acho que tem que tentar primeiro. Acho que só transmitir é fácil, né? Então a gente põe lá uma câmera, a pessoa que fica lá assistindo, assiste. Mas eu acho que ter um número muito grande de pessoas online, mais um número muito grande de pessoas presencialmente, deve ser muito difícil de coordenar, né? Deve ser muito difícil de coordenar. Mas a É, gente pode experimentar. A coisa que a gente mais faz aqui nessa sala, nessa banca Tatuí, claro. é tentar diferentes maneiras para levar o livro mais longe, né? Então eu acho que a gente merece a tentativa. Isso que é maravilhoso do online, do digital. Alguém me disse um dia, a internet é meio feita para o Silvio Santos, assim, sabe? O Silvio Santos cria um programa no SBT, coloca lá, deu errado, ele tira. Então é mais ou menos isso. Deu certo, segue, deu errado, cancela, sem muito É, trauma. Né? acho que o foco é um só, né? Acho que o foco é compartilhar bons livros, né? Boas escolhas, histórias diferentes, leituras diferentes. A mídia que a gente vai usar, ou presencialmente, tanto faz, né? Acho que a gente só precisa fazer funcionar para que aqueles que estejam lá não fiquem muito frustrados, né? Claro, claro, Mas, claro. mas a gente vai dando um jeito. E todo mundo é sempre muito paciente. Quando a gente começou a fazer pelo Zoom, não me chamou, eu tô aqui esperando, não consigo falar. Hoje já está muito, muito tranquilo, mas no começo é difícil, né? Isso. Todo mundo já está craque no Zoom, né? Abrir microfone, tira microfone, está muito mais fluida a conversa. Mas você estava falando, eu te interrompi bruscamente para falar dessa questão online, presencial, que a tentação foi grande demais, mas eu estava falando que começou então no Clube de Leitura em 2010, da Companhia das Letras, lá na Livraria Cultura, ou no Conjunto Nacional, você falou, não necessariamente Não, Cultura? era a Companhia das Letras da Livraria Cultura. Eles tinham Ah, claro, uma esquina ali, né? tinha um Aí no cantinho andar ali. de cima a gente fazia esses encontros. É, que, Esse clube durou, eu não lembro quanto, mas não foi demais, assim. Acho que durou um ano. Foram surgindo vários outros em outros dias da semana. Naquela época já foi surgindo a ideia de fazer clube de leitura em presídio, né? Projetos de clubes de leitura em escolas. Então eles começaram a crescer muito isso daí. E o nosso clube da segunda-feira começou a minguar.
depois de um tempo, né? Então você ia lá, tinha 2 pessoas, 3 pessoas. Não que não fosse bom, mas acho que é um pouco frustrante, né? Você quer ouvir mais, você quer discutir mais, né? E tal. Então, sempre foi assim, sabe? Depois foram pequenos clubes com amigos, com assim, poucas discussões e tal. E aí, mais recentemente, bom, eu fiquei fora do país, né? Um ano e meio, mais ou menos. Mas depois que eu voltei, eu tô sempre procurando. Uma amiga, né? Que é meio prima também, me convidou para participar desse clube de leitura, que é o Clube de Leitura das Mulheres, e é incrível, porque a gente tem um WhatsApp que deve ter umas 215 mulheres conectadas, de tudo quanto é lugar, de jeitos diferentes, formações diferentes, gente, assim, muito legal. E aí a gente se encontra uma vez por... Esse clube acho que já deve ter 5 anos, a gente se encontra uma vez por mês, nunca falha. São escolhas bastante diversas. Cada participante fica à vontade para levar uma sugestão para o próximo, né? A combinação é que se você sugerir alguma coisa, você precisa ter lido, né? E poder defender o seu livro, né? Então eu vou sugerir um, ela vai sugerir outro, eu vou dizer por que eu acho e tal. A gente busca alternar também, né? Então um autor asiático, um autor contemporâneo, um clássico e tal. Não tem, fora isso, não tem nenhuma outra regra. E é bem legal, Certo. é bem legal. Você fala que é clube de leitura de mulheres, mas vocês leem Sim, autores de todos os gêneros. a gente lê tudo, só não tem frequentador homem, né? O próximo vai ser bem legal, porque o próximo a gente vai ler um livro da editora Instante, né? Que é o Maria Altamira. E o editor é um homem, né? O Silvio Testa. E ele falou, nossa, mas eu queria ir. Eu falei, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Então nós vamos levar a editora, a Carla vai a designer gráfico. E é um clube que não tem esse perfil. A gente nunca leva ninguém de fora, mas achei legal. E o Silvio perguntou se elas podiam participar. Elas estão animadas. A gente também está animadas por ouvi-las. Então, mas o editor é um homem, então não. A resposta é sempre não. Tá bom. Pergunta da @piparolo, que eu acho que é a Paula, né? É a Paula. Você participou de algum clube de leitura no exterior? Não, clube de leitura não. Eu tinha um clube de restauro de livro no exterior. Era outra coisa. Nada a ver. Bom, Era tudo a ver, na livro, verdade. mas era um outro jeito. Tá certo, tá certo. E outra pergunta que chegou aqui da @elileite. Qual é seu estilo preferido de livro? Ai, Eli, que sacanagem fazer isso. É a Eliane. Não sei te dizer, eu acho. Eu leio de tudo. Eu sou apaixonadíssima pelos russos. Eu não me aguento. Não me aguento. Eu sempre preciso ter um perto de mim, né? Mas eu não sei. Eu tenho lido muita literatura contemporânea brasileira para tentar conhecer mais o que está sendo publicado e tudo. Eu tenho as minhas paixões antigas, né? Então, Mia Couto, Gabriel Garcia Marques, Felipe Ruth, Walter Ugumãe, quem não adora e tal, mas assim, eu acho que eu tenho lido mais, eu tenho me preocupado em buscar coisas novas, coisas diferentes, e me surpreendo todo dia. Todo dia. E eu fico pescando mesmo. Eu acho um autor que publicou um livro de forma independente. Achei uma outro dia que chegou o livro dela, chama Para Onde Vão as Borboletas à Noite, da Andrea Scheffer. Mandei uma mensagem para ela, falei, onde é que eu compro o seu livro? Ela falou, comigo mesmo. Paguei, recebi. E vou ler. Me encantou pelo título. Não... Eu já bati o olho no título, falei, preciso ler, não vai dar, vou ter que ler esse livro. Então, eu numa livraria é muito estranho, porque parece aleatório. Eu vou andando, e acho que eles vão me chamando. É mais ou menos assim.
Tá certo. Bom, a gente está falando do seu estilo em livro de frequentar livrarias e tudo mais. Quais são seus velhos hábitos? Que esse é um dos tópicos propostos aqui para a gente conversar hoje. Velhos hábitos, quais são? Eu, Quem eu são? acho, eu acho que esse tema veio mais para a gente até falar um pouco de onde vem esse hábito de leitura, né? Esse hábito, essa paixão tão grande, né, que eu tenho. E eu acho que isso, graças a Deus, no meu caso, é de família, né? Eu fui exposta a isso muito cedo. Eu sou de uma família de bons leitores, principalmente do lado do meu pai, onde meus avós eram bons leitores, meu avô tinha aquela estante em casa, cheia de livros onde eu não podia mexer, obviamente, mas ele me... Assim, não tinha nenhuma vez que eu fosse lá que eu não ganhasse um gibi, que a gente não descesse junto para ir na banca e aí comprar aquele gibi, aquele livro, tudo. Depois fui lendo, acho que toda a Agatha Christie inteira, porque eles moravam no interior, a viagem demorava 7 horas de carro. Então eu lia tudo no carro, era uma beleza. Então eu acho que isso foi ficando, sabe? Essa paixão, esse descobrimento de outros mundos, né? Relacionamento com personagens e tudo, é desde muito cedo, né? E eu vi uma vez, eu não sei quem que eu vi falando que chegava perto do jornal, né? Que o pai lia, meu pai lia muito jornal, né? Eu leio muito jornal em papel, né? Ainda. E que antes de aprender a ler, abria o jornal e ficava com a cara no jornal, porque achava que era o cheiro, né? A pessoa não sabia que aquelas letras eram letras e que faziam uma palavra que tinha um sentido, né? Mas que abria o jornal e ficava lá porque era o cheiro, né? Então, acho que a minha relação é aí, desde antes de ser alfabetizado. O papel sempre significou muito, muito pra gente. E não somos todos iguais em casa, né? Uns leem muito, outros leem muito pouco, mas eu acho que a gente sempre batalhou muito para as crianças, né? A próxima geração, meus sobrinhos e tudo, fossem sempre muito leitores e muito amantes e íntimos dos livros, né? Então, sempre, desde muito pequenos, minha irmã, eu, todo mundo, a gente senta, lê livro, dá livro de presente. Acho que o pessoal nem me aguenta mais, porque eu só dou livro de presente, nem sei escolher outra coisa. Nem te convida mais Não, para as eu festas de leio aniversário. uma coisa que eu gosto, eu volto lá, compro mais uns 5. É um problema, eu só dou de presente. E isso é uma delícia, né? E um dos sobrinhos, que é o Matheus, filho da Mari, é um leitor voraz, né? E tal. Então, escreve, né? Acho que é a coisa mais linda. Pediu uma máquina de escrever das antigas, de Natal, porque ele Que gosta de barato. escrever. Então, eu acho que a leitura sempre foi muito da nossa família, né? Tá. Então, independente da profissão de cada um de nós, a literatura sempre foi muito presente. Bom, o @FabriciusV pergunta: tem uma dica para se desenvolver o hábito de leitura? Olha, eu acho que o que eu sinto, né, nas pessoas é que falta, às vezes, a gente descobrir o que desencadeia essa paixão, né? O que é bom para mim não é bom para você, né? O que me deixa extasiada na leitura, às vezes não se aplica a outra pessoa, né? Então eu dificilmente desisto. As crianças a gente fez assim, e mesmo minha mãe, que nunca foi muito boa leitora, tudo hoje lê, acho que todo dia e tal. Por quê? Porque a gente descobriu que tipo de livro ela gosta, né? Então acho que falta isso, falta você acertar, né? Então tem gente que adora ler uma biografia, tem gente que odeia livro longo, tem gente que adora uma tragédia, tem gente que só gosta de romance e não tem julgamento nisso. Tanto faz, né? Porque uma vez que você entre por um desses caminhos, devagar você vai expandindo, né? Então eu acho que mesmo as crianças, a gente às vezes quer que a criança leia X, né?
Tem os livros certos para a criança ler, mas não tem livro certo, né? E quadrinhos, gente, tem cada coisa maravilhosa e tudo, então a gente pode ampliar um pouco aquilo que pode não ser do nosso gosto, né? Mas que vai introduzir esse sabor pela leitura no outro, e depois ele mesmo trilha o caminho dele, começa a expandir e tal, né? Primeiro ele tem que gostar do papel, do cheiro, É, depois ele vai escolhendo. tu sabe que uma vez eu estava numa uma dessas feiras que a gente costumava fazer, presenciais, e eu vi um adolescente claramente sendo arrastado pelos pais, e dava para notar que ele não tinha, digamos assim, o traquejo nem para virar as páginas, sabe? Para ele era uma coisa meio estranha, sabe? Parecia uma coisa que a gente faz com muita naturalidade, tudo mais, quem tem. Então, esse tipo de coisa, o ato de marcar a página, o ler até terminar o capítulo, enfim, algumas coisas que você vai dizer depois, você vai criando seus próprios hábitos, né? Mas é interessante ter esse contato com o meio livro, primeiro, porque aí te habilita a ler o que você quiser, a se desafiar e tudo mais, mas ter essa vivência é importante, por mais que no começo, como você falou, seja com livros que o pai não aprova e tal. Fique Eu acho o que o pai, a mãe. segredo é você expor, né? Expor ele. E se você expõe só em casa, né? Às vezes você tem o seu viés e que não é o que ele gosta, né? Eu acho que levar o livro, o filho ou os amigos numa livraria, né? E deixar que eles pesquem, né? Eu falo que eu vou pescar. E deixar que eles mesmos folheiem tudo aquilo, né? Senta no chão, tira o livro da prateleira. Às vezes o livreiro, né, que está na livraria é muito melhor que você para indicar um livro para aquela pessoa, por mais que você conviva com ela todo dia, né? Então eu acho que você precisa deixar um pouco mais solto, né? Assim, deixar a descoberta ser feita, né? E é tão. Aliás, o garimpo é uma coisa legal, né? É uma parte muito bacana do livro, né? Ir na livraria, ficar lá na prateleira. É. Na Feira do Livro de Porto Alegre, que eu ia, tinha uma coisa chamada que era o balaio. O balaio era onde se colocavam os livros com pequenos defeitos, livros antigos e tal, e eram super baratos. Então tinha essa ideia de garimpar, de buscar, enfim, nos sebos dá para fazer isso. É legal e é divertido, né? Isso que a gente não pode perder esse foco, né? Bom, a galera tá fazendo vários comentários aqui, você tá vendo, né? O Clube do Livro para crianças é uma boa ideia também, diz aqui a arroba Together We Cook VA, né? Que você conhece bem, que é a Mari. Tá aqui a arroba Mila Guiar Cunha, diz: acho que as escolas poderiam ser mais criativas na exploração das leituras. Muitas vezes era tão desestimulante, mesmo para quem gostava de ler. Tá aí, então. E outra pergunta aqui que chegou tem um canal de perguntas nas lives, né? Eu esqueço de dizer para as pessoas, aqui, daí fica um pontinho de interrogação certinho e tal. Aqui o Fabrício V botou assim: obrigado, fui paciente da doutora, 2 transplantes de fígado em 1 semana. Creio que ela lembra, Lucimar. Ah, sim, gente. Lucimar. Que bom te ver. Bom, e aí a gente chega no quarto tópico, e a gente não falou, mas você também é médica, né, Maria Paula? Você é leitora por profissão, médica por hobby, vice-versa, enfim. E aí tem uma relação entre literatura e medicina. Como é que dá para fazer essa relação, essa ponte, hein? Eu acho Nunca que soube disso. A Together We Cook, eu acho que ela não sabia que você era médica, Maria Paula. Uma surpresa para ela. Ela sabe bem. Eu acho que a leitura veio muito antes, né, da medicina para mim. Então já tem esse mérito diferente, né?
A leitura veio muito antes. Acho que a medicina talvez tenha vindo até quase como, não como uma consequência, mas assim, era uma coisa que me estimulava tanto, ter que ler, ter que estudar, ter que fazer uma coisa tão diferente. Tudo que a medicina me veio não por uma vocação de tratar o outro, mas por uma vocação de continuar lendo, continuar estudando e tal. Não era uma decisão que, eu quero ser médica desde criancinha. Nem tinha ninguém médico na família, nem nada, né? Mas o que você vê ao longo dos tempos é que muitos médicos, né? Muitas pessoas que se formaram na medicina eram escritores, na verdade, e você nem sabe que eles eram médicos no final das contas e tudo. Então, eu acho que, de uma certa forma, a medicina e a literatura sempre andaram lado a lado, né? Eu sou super a favor de você ter uma gama enorme de conhecimento. Eu acho que isso estimula a curiosidade, eu acho que isso deixa a gente muito mais criativo, porque, não sei se você sabe, mas a gente precisa ser bastante criativo de vez em quando na medicina. Né? Então, às vezes a gente está acorneado, a gente precisa pensar o que a gente vai fazer para sair daquela sinuca, né? E eu acho que criatividade é uma coisa muito importante, pensar fora da caixa, né? Ficar livre para conversar e tudo, ter empatia, porque eu acho que você ser um grande leitor, na verdade, você se torna uma pessoa muito mais empática, porque você sofre junto com seus personagens, você vive junto outras vidas, você conhece outros mundos, você vai da riqueza à pobreza, da miséria, da fome, você circula por outros mundos, né? Então eu acho que você se torna uma pessoa muito mais empática, e eu acho que para a sua vida como médico isso é fundamental, né? A gente conversa hoje em dia, porque o mundo é muito digital e tal, e eu falo daqui a pouco, gente, tudo que você precisa saber é só digitar, né? A resposta técnica para a sua pergunta vai estar online, é só você saber fazer a pergunta certa. Mas a sua lida com o paciente, o cuidado, a atenção, tudo isso é insubstituível, né? Então, só as pessoas que forem mais empáticas, mais próximas, mais cuidadosas, carinhosas, não sei o que vão ser, na verdade, os bons médicos, porque a informação técnica, ela está quase aí para todo mundo, né? Então, eu acho que a literatura me dá isso, né? E me dava isso antes de eu decidir ser médica. Mas eu acho que a história tem diversos médicos, escritores e não sei se pelos mesmos motivos, mas são grandes leitores de qualquer jeito, né? São pessoas que leem com ritmo e tal. Então, eu acho que são profissões muito, muito próximas, ou pelo menos eu já não sei mais qual que é a profissão, qual que é a oficial. Tá bom. As duas tomam bastante tempo hoje em dia. Tá bom. O @CoelhoRF, que eu acho que você também conhece bem, e que eu acho que ele te conhece bem, ele te entregou, disse que queria ser arquiteta. Olha aí, não sei se é verdade isso, depois você pode comentar. Eu acho que nunca nada foi muito claro para mim isso, mas eu acho que a arquitetura é encantador. Eu acho uma profissão incrível. Eu gostava de riscar, de desenhar, de planejar, né? E tal. Uhum. Mas eu acho que todo mundo se surpreendeu a hora que eu falei, não, acho que vou ser médica. Foi tipo uma comunicação, assim, bem passando, um almoço ou qualquer coisa do tipo. Como quem diz, eu acho que vou pedir um pão na chapa ali e vou ser médica, tá? Já volto. E eu acho que me deu tanto, né? Eu acho que eu sou muito feliz sendo médica, assim. E eu fui mudando, né? Eu fiz cirurgia pediátrica primeiro, depois eu fiquei no transplante, quase, eu digo, a vida toda, né? Então, sei lá, mais de uma década no transplante. Hoje eu lido só com crianças, né? Que tem problemas de absorção intestinal. Então, eu vou mudando também, né? Vou vendo onde me encaixo melhor e tal. E eu acho que é importante a gente aprender a se adaptar e se desafiar um pouco, né? Às vezes fica muito
muito fácil, ou muito tranquilo, ou tem muita gente fazendo já muito bem, você pode partir para outra. Né? Claro, claro. Uma pergunta que chegou ali pelo canal oficial do pontinho de interrogação que fica ali embaixo, da @Eli Leite. Como consegue administrar esse tempo? Ele é uma loucura. É uma loucura. Eu acho que sozinho a gente não faz nada, né? Acho que a primeira coisa é que a gente tem uma equipe muito boa, multidisciplinar, de atendimento a esses pacientes que são crônicos e são graves, né? Os meus. Mas tem dias que eu tô lá o tempo inteiro no hospital, tem dias que outras pessoas estão lá no meu lugar, e nesses outros dias eu tô cuidando muito mais da parte literária. E a gente aprende também a dar prioridade às coisas certas, né? Sofrer menos e sofrer nada por aquilo que não tem solução, por exemplo. Sofrer menos pelo que você não pode mudar muito rapidamente. Eu acho que você começa a lidar com mais leveza, né? E o tempo vai se ajustando. Não parece, mas o meu dia também só tem 24 horas. Mas eu vou esticando, às vezes acordo mais cedo, às vezes durmo mais tarde, às vezes tem coisa que não é para amanhã, não é para amanhã, eu não vou perder meu tempo hoje. Hoje eu vou fazer o que é para amanhã, entendeu? Então, assim, não tem segredo. Olha, grandes sabedorias aí. Então, sofrer menos com aquilo que não dá para mudar, né? E também não antecipar sofrimento, né? Tratar agora o que é para agora e esperar o momento certo. Muito bem, muito bem. Quase uma filosofia budista. E é muito, muito legal. Mas é verdade. Não, e assim, eu nunca acho que saí de casa sem ter um livro na bolsa, por exemplo, né? Que as pessoas falam, mas como você lê tanto? Eu falei, meu livro tá comigo, e o seu? Né? Você vai saber, você vai pegar uma fila, se você chega para fazer um negócio, você chega no centro cirúrgico, vou operar agora. Mas o paciente isso, a sala está atrasada. Gente, o livro está lá na bolsa. Só mudar o botão, passa para o botão, agora eu vou ler e ler. Não é isso, né? Porque eu acho que as pessoas têm talvez uma mitificação da leitura, né? Que a leitura tem que ser tudo em silêncio, luz ideal, 3 horas, livre. E aí, quando você chega nessa condição, você pega o celular e fica no Instagram. Não dá. Tem uma mitificação. Claro, assim, tem livros melhores para se levar na bolsa, né? Claro. Eu até, quando eu viajava, né, quando existia essa instituição chamada viagem, um critério de escolha meu, pelo menos, era que o livro fosse prático de se levar na mochila. Peso. Pronto. Mas pelo projeto grave não vai pensar. Não, pensar também na praticidade de poder tirar aí. A Milena perguntou aqui se eu leio no digital, né? Assim, com prazer, não. Né? Com prazer, já digo que não. Eu leio no digital quando aquilo que eu quero ler está esgotado, mas tem no e-book, então eu leio. Quando não cabe mais livro na mala, mas eu quero levar mais livro, então eu levo no digital. Ou se é uma coisa rápida, eu levo só do digital. Livro que eu sei que não vou fazer apego, né? Livro que é técnico, coisas assim que eu sei que não vou querer ter ele aqui, assim, na minha estante, não vai criar muita relação comigo. Às vezes eu baixo no Kindle e leio. Eu não me sinto confortável lendo naquela luz. Eu acho que se eu abandono um livro, muito possivelmente é aquele livro digital, assim, que eu não chego no fim, porque aquilo me cansa. E eu tenho ódio daquele negócio, faltam 364 páginas para você ler, aí eu passo uma,
aí eu passo outra. É um sofrimento. Eu não me acostumo, mas eu acho muito prático. Eu acho que se você vai fazer uma viagem pequena e tudo, entre não ler e ler aquele, acho melhor ler aquele. Não viajo sem, não. Sempre tem alguma coisa baixada. E eu baixo no meu iPad mesmo. Não tenho nenhum Kindle apropriado, nada apropriado para isso. Mas, aliás, acho que o único uso do meu iPad hoje em dia é esse. Eu nem lembro de carregar mais, mal sei onde ele fica. Mas é só esse. Eu ando levando no celular também algumas coisas. Aqui, ó. Ih, rapaz, veio polêmica, hein? Agora vou dedar. Ela traz mais livros que roupas nas malas quando vem nos visitar. Quem você acha que disse isso? Irmã, e é super verdade. E vou dizer para você que na maioria das vezes eu deixo lá esses que eu levei porque eu quero que ela leia e trago outros. Compro outros e trago as edições. Às vezes tem umas edições muito lindas lá que eu acabo... Opa, desculpa aqui que eu chutei. Que eu acabo comprando e trazendo na mala. Mas é tudo verdade. A Mari, acho que me perguntou de audiobook. Tá aí um que eu gosto, viu? Eu gosto de audiobook. Eu tenho pouquíssima experiência com audiobook em português, porque eu não sei qual que é o aplicativo que eu uso, mas a maioria dos livros são em inglês. Mas eu gosto. Eu enfrentei um Ana Karenina no audiobook recentemente. Eu já tinha lido há 1 milhão de anos e a gente tem um grupo de leitura que chama Maratona, né? A Silvia Massimini está nele, por exemplo. E a gente tinha que terminar um Ana Karenina, eu não tive dúvida. Baixei no audiobook, foi uma leitura lindíssima, assim, um inglês super claro. Achei que foi uma experiência ótima. Muito bom. Que maravilha. Podcast, eu adoro. Leitora de orelha também. Por que não? Maria Paula, infelizmente o papo está ótimo, mas infelizmente aqui o Instagram do Zuca, ele nos dá 1 hora. Além de 1 hora, ele não tem dinheiro para pagar aqui, para bancar essa festa nossa. Então, eu queria te perguntar se você queria fazer algum comentário, seja algum tópico de alguma coisa que eu não te perguntei, de alguma coisa que você queria comentar aí, dividir com quem está nos acompanhando? Acho que nada muito especial. Acho que continuem lendo. Eu acho que o que a leitura traz para a gente é tão imenso, né? Acho que ficamos amigos dos livros e criamos novas amizades, principalmente por clubes de leitura, por chats, eu sigo um monte de coisa diferente no Facebook, de clube de leitura, de gente que lê e posta e tudo, e você vai criando vínculo com diversas outras pessoas, eles vão te apresentando mundos novos e tudo. Eu acho que a literatura engrandece muito a nossa vida, então eu só tenho a estimular. Né, João? Agradeço a você e a Cecília imensamente por me convidarem a fazer parte desse mundo de vocês. Para mim é um prazer enorme trabalhar com vocês nesses clubes de leitura que a gente faz. Maravilha. Fica então reforçado o convite. Venha discutir o Damas da Lua ou na próxima terça-feira já com o conto do Salinger. Você se inscreve lá no Eventbrite, está lá no @salatatuí, e aí você recebe o conto por e-mail para você ler e fazer parte aí dessa festa literária que a gente faz. A gente também faz o Ressaca Literária, né? Nem falamos disso. Faz o Ressaca. O Ressaca, né? É o day after do clube de leitura. Isso. A gente vai ter que mudar esse nome, infelizmente, mas vamos ter sugestões, mandem pra gente aí. Isso, a gente vai ter. Ressaca Tatuí é uma boa, a gente ajusta. Vamos ter que mudar essa, mas a ressaquinha vai ficar pelo jeito. Tá bom. Legal, Maria Paula. Brigadão, viu? Obrigada, João. Beijão. Um beijo a todos vocês. Tchau. Obrigado a todo mundo. Na segunda-feira, venha aqui, esse mesmo bate-horário, às 4h20, conversar com o poeta, artista visual Bob Bach. Espero vocês. Tchau, valeu! Tchau.